Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui juntos hoje no segundo Fórum Melhor RH, falando sobre diversidade e inclusão, né? O que vale a intenção é o nosso tema aqui. Meu nome é Edna Rocha, eu sou diretora de RH do Grupo Sonepar no Brasil, uma empresa de distribuição de material elétrico e afins. Eu sou uma pessoa de pele morena clara, cabelos castanhos na altura do ombro, olhos castanhos. Estou usando uma camisa branca de listras azul claras e uso um óculos marrom, basicamente da cor dos meus cabelos. Agora eu queria passar a palavra aí, conhecer um pouquinho da minha amiga Ellen. Olá, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui. Eu acho que a gente vai ter uma troca super rica. Eu me chamo Ellen, eu atuo na área de Talent Acquisition da Syngenta. Eu sou uma pessoa morena clara, eu tenho olhos e cabelos castanhos, um pouquinho abaixo do ombro. Eu tô com uma blusa rosa com uma gola branca. Eu podia ser parente da Edna, né, Edna? Que ficou ali quase a mesma autodescrição, né? É verdade. Eu vou passar para o Esteban, queria conhecer um pouquinho. Boa tarde, prazer estar com todos vocês. Meu nome é Esteban Blanco Sigra. Como seguramente muitos de vocês conseguem perceber pelo sotaque, eu sou gringo, né? Eu sou argentino, já morando aqui no Brasil faz 5 anos. Eu sou branco, eu acho cabelo castanho, já jogando aí um pouco cinza o cabelo. Bom, é um prazer realmente estar com vocês. Eu sou diretor de recursos humanos para Boehringer Ingelheim, uma farmacêutica alemã. E estou muito contente de estar dividindo aqui palestra com vocês e com toda essa audiência para falar um pouco mais da diversidade e nas nossas experiências, né? Legal. Então, com isso talvez começar a refletir um pouco sobre o tema, né? Bom, o ponto para mim importante é trazer um pouco, se vocês me permitem, né, Edna e Jéssica, falar um pouco, começar pela Boehringer, né? A Boehringer é uma empresa farmacêutica familiar, está dentro das 20 principais farmacêuticas do mundo, mas é a maior de capital fechado, né? Com cerca de 52 mil funcionários em mais de 130 países e mercados, né? Basicamente focamos em saúde humana e saúde animal, e realmente como companhia, como empregador, acreditamos nas ações afirmativas, que realmente são necessárias para acelerar as ações de diversidade e inclusão, não como fim, mas sim como um meio para avançar e para realmente trazer exemplos concretos de sucesso para poder ir mudando esse histórico cultural, histórico de desigualdade, né, que tem acontecido em todas as sociedades do mundo, né? Sabemos que essas ações podem contribuir para combater a discriminação, que ainda está muito presente nas nossas sociedades, e atingir equidade e construção de um futuro melhor, mais justo, mais sustentável para todo mundo aqui no Brasil, né? Então, desse jeito, buscamos contribuir mais amplamente com a sociedade brasileira, apoiando nessa construção de espaços mais plurais, né? E nesse sentido, realmente trabalhamos muito forte com nossos colaboradores e colaboradoras, né? E líderes em geral, para tratar o tema de diversidade e inclusão com realmente protagonismo, né? Não é uma estratégia top-down, sino todo o contrário, é uma estratégia que está sendo co-construída com todos e todas as funcionárias que querem se envolver e que querem se focar por afinidade ou mesmo por pertencer a um grupo de pertenência, né? Então, nesse sentido, é uma co-construção
E eu acho que algo que eu tenho aprendido, né, nesses anos é que existe uma fome muito grande das pessoas começar a aportar ativamente desde o mais próximo, né, desde o que cada um de nós consiga controlar, para ter um mundo diferente, um mundo que abrace mais essa diversidade. E criar realmente esse ambiente de trabalho que realmente abrace essas diferenças é um dos elementos da cultura empresarial da Bering. Eu sempre falo, temos uma cultura de propósito, né? Temos uma cultura realmente que queremos cultivar diariamente, e diversidade e inclusão forma parte dessa cultura, né? Com os pick-up, onde as pessoas consigam falar, onde consigam ter segurança psicológica para realmente dar opiniões. Então, nesse sentido, vemos que a diversidade e inclusão vai contribuir para criar mais valor através da inovação, que obviamente sendo uma empresa de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento, para nós é parte do nosso DNA, né? Uhum. Então, nesse sentido, talvez passo agora a palavra para a Edna, para relatar um pouco das suas opiniões do tema, né? Legal. Obrigada, Esteban. Muito bacana ouvir aí a história aí, como é que vocês trabalham. Bom, a Sonepar, ela é uma empresa familiar francesa, né, que tem aí representação global aí na maior parte dos países aí. A gente tem hoje uma chairwoman, né, uma presidente global aí que nos apoia muito nas questões de gestão de pessoas, né? Isso é um valor muito grande para a gente. A Sonepar é uma empresa de distribuição de materiais elétricos e afins, né? Que tem aí uma capilaridade enorme no mundo todo e aqui no Brasil, um país bastante grande, né? Bastante diverso. A gente tem aí mais de quase 100 filiais espalhadas pelo Brasil. Então, no nosso DNA, a diversidade já é um assunto que faz parte, né? Já vem junto com o pacote, né? A gente tem pessoas hoje, tem colaboradores aí em todo o Brasil e com culturas diferentes, com tradições, com valores diferentes. Então, a gente já trabalha isso meio que já faz parte um pouco da nossa cultura, da nossa forma de entender o negócio. A Sonepar, ela vem globalmente hoje desenvolvendo aí projetos, valores, intenções que trazem para o grupo essa singularidade, essa questão de olhar as pessoas, o que elas têm de melhor, o que elas têm de bom, o que cada um pode contribuir de melhor e onde essas pessoas se encaixam, como que elas se completam, como que elas se juntas, como que elas formam aí um todo, né? Então, por isso que a gente trata as questões de diversidade com uma certa tranquilidade e simplicidade. Porque para a gente aqui, né, a gente sempre fala que empoderar as diferenças é a melhor maneira de você ter o todo, né, de você conseguir ter sucesso. Então, hoje a gente tem vários projetos nessa linha, a gente procura usar as nossas obrigações legais e transformar isso num propósito, né? Então, hoje a gente trabalha muito focado na formação de lideranças femininas, esse é um tema bastante forte que a gente conduz aqui já há algum tempo. A gente tem aí a questão de cotas, por exemplo, onde a gente trabalha com jovens no entorno das nossas filiais, jovens em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. Então, transformar essa obrigação em um propósito faz com que as pessoas tenham total engajamento, que elas apoiem, que elas contribuam e que elas façam desse trabalho um trabalho de muito valor, né? Então, a gente ajuda, investe, apoia essa juventude para transformá-las em futuros profissionais para a Sonepar. Então, a gente tem aí, além da questão de ter profissionais qualificados, ajudar esses jovens a ter um futuro melhor.
né? A gente, na mesma linha, a gente trabalha muito com a questão das pessoas com deficiência, engajando a todos e trazendo essas pessoas para todas as posições da empresa, né? Em todas as áreas, em todas as cadeiras e posições. Então, hoje a gente vem trabalhando isso de maneira ampla e buscando transformar todas as nossas ações em propósitos, envolvendo todos os colaboradores, com um propósito bastante direcionado e focado. E você, Ellen? Legal. Fico ouvindo vocês, né? É legal como cada empresa está numa jornada, né? E está num momento. Isso é muito interessante. Eu estou aqui na Syngenta, né? Como eu comentei. A Syngenta é uma das maiores empresas do mundo no segmento de agronegócio. Nós temos sede na Suíça. Aqui no Brasil, até pelo que o agro representa, né, dentro do nosso PIB, da nossa economia, a gente tem uma presença muito forte, né? Dentro do pilar pessoas, globalmente, não tem como pensar em pessoas sem incluir o tema diversidade, é impossível, né? Eu acho que foi a palestra anterior, né? Estavam falando que não é mais o futuro, é o presente. A gente precisa pensar em diversidade para que o nosso corpo de colaboradores traduza também a sociedade, né? Não tem como estar descolado. E a gente está num país que é extremamente diverso. As pessoas também precisam se sentirem representadas aqui dentro, né? Então, está dentro da estratégia global o tema diversidade, tanto pensando em como que a gente consegue atrair esse público, desenvolver, né? E reter aqui com a gente os talentos de modo geral, né? Quando a gente pensa aqui na questão da atração, é a estratégia, né? Eu preciso ter grupos representativos, mas a sustentabilidade, né? A inclusão é a sustentabilidade, né? Como que eu vou manter esse público dentro da companhia? O que eu vou fazer também para que essas pessoas se sintam seguras e que cada um consiga, né, dar o melhor de si, ser quem é e não ser julgado por isso, né? Então, a gente vê a inclusão, né, como uma estratégia de atração e que a pessoa fique e que isso seja sustentável aí ao longo da jornada dos colaboradores com a gente. Quando a gente olha esse tema, a gente está numa jornada, majoritariamente, o público de agronomia é um público masculino, né? Então, ainda a gente tem um caminho pela frente, mas tem coisa bacana que a gente já está fazendo também, né? Uma das estratégias que a gente tem adotado e auxilia muito, né, para a gente é os ERGs. Hoje a gente tem uma série de marcadores sociais que a gente tem esses grupos de afinidade que qualquer pessoa pode participar, e eu acho que isso é a vantagem. Às vezes as pessoas veem diversidade e inclusão como uma pasta única e exclusiva do RH, né? E é uma estratégia, acho que como o Esteban falou, que a liderança, todo mundo tem que abraçar junto, e eu acho que ter esses grupos de representatividade de ERG ajuda bastante. A gente tem grupo LGBTQIA+, negros, jovens talentos, mulheres, pessoas com deficiência. Alguns grupos já têm um tempão, alguns grupos estão nascendo agora. Isso é muito legal para a gente promover uma cultura inclusiva, de letramento, né? Do que é preconceito e a gente fala o tempo todo e não sabe o que é, né? Então, a gente está nessa jornada, né? É legal, só para a gente fazer um bate-bola rápido aqui. É tão legal isso que a gente tem tantos projetos, tantos ideais, né? Tantas propostas que a gente quer colocar em prática nas empresas, e é tão bacana quando você apresenta isso e você percebe que as pessoas começam a ter interesse em participar espontaneamente, né? Quando a gente apresenta algum projeto, alguma proposta e as pessoas te procuram querendo participar, querendo fazer parte de grupos, quer ajudar, como eu posso contribuir, como que eu posso levar isso? Eu acho que
isso mostra para a gente, para os profissionais, principalmente para os profissionais de RH e para a liderança, que está dando certo, né? Que faz sentido com o propósito da empresa, faz sentido com os valores da empresa e das pessoas que trabalham ali, né? Porque quando você vê essa energia, essa sensibilidade, essa empatia das pessoas em querer fazer parte disso, é aí que eu penso, não, isso fez sentido, isso vai ser sustentável, a gente vai conseguir seguir nessa linha. Por isso que eu acho que é tão importante a comunicação, como você falou, a comunicação, a orientação, a explicação, desmistificar, né? Tem muitos mitos, né? Muito viés inconsciente sobre tanta coisa, e quando você faz um bate-papo num café, uma conversa, às vezes ali rápida, desmistificando alguma coisa, a pessoa fala, nossa, eu tinha tanto receio disso, mas agora entendendo melhor, eu quero fazer parte. Então, de fato, comunicar, informar e orientar, eu acho que são 3 pontos muito importantes para que a diversidade seja, de fato, uma coisa natural dentro das empresas em curtíssimo espaço de tempo. É bem interessante, né? Porque eu acho que estamos num momento. Eu tendo ver o copo meio cheio, né? Sempre. Sempre. Eu acho que estamos num momento bem particular, logo depois da pandemia, né? Já quase deixando a pandemia de trás, ainda tomando cuidados, obviamente. Falo desde uma farmacêutica, obviamente, temos que continuar tomando cuidados pela saúde. Mas eu acho que durante a pandemia, todos nós profissionais temos experimentado realmente sair da nossa zona de conforto, né? Nos incomodar, temos nos mostrado bem mais vulneráveis, né? Com mais afecções de saúde mental, e começamos a compreender mais também como pode se sentir alguém pouco incluído. Então, é um momento realmente onde a pauta de diversidade e inclusão pode avançar muito nas nossas sociedades. Por conta dessa situação de virtualidade, né? Isso também ajuda, eu acho. Mas, em linhas gerais, eu acho que todos temos experimentado uma incomodidade durante os últimos 2 anos bem importante, né? Eu acho que isso ajudou também a desenvolver empatia, empatia por as coisas que outras pessoas estavam sofrendo, como ajudar, no caso da Behringer, os nossos pacientes a acessar para as nossas formulações médicas, como apoiar a comunidade científica que estava aí na linha do frente do Covid, né? Sofrendo diferentes tipos de desafios, né? Tanto pessoais como também profissionais, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe também essa sensibilidade bem mais à flor de pele do que já existia antes. Eu acho que é uma oportunidade linda para realmente trazer novamente com força o tema da diversidade e inclusão. E podemos falar dos diferentes pilares, mas ao final do dia estamos procurando por uma diversidade de ideias, né? Estamos procurando por conseguir mais inclusão a pessoas que não têm tido essa oportunidade no passado. E isso, sim, obviamente, através de búsquedas mais assertivas, né? Pode ser uma solução, mas também não pode ser a única estratégia, né? A estratégia tem que ser bem maior. E nesse sentido, na Behringer temos realmente entendido, né, que para procurar e para ir detrás e para ter uma força de trabalho diversificada que reflita os nossos pacientes, clientes e parceiros, é a única maneira que vamos a conseguir trazer diversas perspectivas, ideias e soluções, ao final do dia, para esses pacientes, clientes e parceiros. Então, procuramos inclusão através de valores de confiança, respeito, empatia, criando um ambiente onde cada um dos nossos colaboradores e colaboradoras se sentam valorizados e ouvidos, né?
e que se sentam parte. Por isso, essa parte da cocriação eu acho super valiosa, né? A cocriação permite a cada um se envolver desde o lugar que essa pessoa quer ter. Quanto mais protagonistas tenhamos, melhor, e mais rápido avançaremos, né? Uhum. Mas realmente desde a Boehringer Ingelheim acreditamos que a inclusão é real quando os e as colaboradoras podem ser realmente quem eles são, né? Em qualquer âmbito, né? Acho que é muito legal, né? O quanto hoje a gente pensa na questão de saúde psicológica, de segurança psicológica para quem faz parte da companhia. E eu acho que, Esteban, também sinto a mesma coisa. Eu acho que a pandemia trouxe muito forte a questão da segurança psicológica também, né? E quando a gente põe o prisma até para a diversidade, a inclusão das pessoas que estão dentro da companhia, né? Que ter canais abertos e ter essa transparência, essa segurança para que as pessoas possam se sentir confortáveis. E às vezes até com canais como a gente fez um programa na Singenta, que é Voando Alto, direcionado 100% para o público feminino, mas aí eram nossas colaboradoras e uma série de ações com um grupo de mulheres. E uma dessas ações foi disponibilizar um canal de compliance, né? Para que as pessoas que entenderem que, poxa, às vezes teve algum tipo de situação, piada que não é piada para ninguém, né? Que é piada cheia de preconceito, né? Para que pudesse ter um espaço seguro e confidencial para trazer, né, um pouco das dores, do que estava sentindo, né? Eu acho que tem um outro ponto super importante, né, quando a gente pensa nisso, é que as empresas incluírem dentro da estratégia de diversidade e inclusão também é uma vantagem competitiva. A gente não faz isso só porque a gente é legal e é quase uma atividade filantrópica. Não, tem uma vantagem competitiva importantíssima para a gente, né? Quando a gente olha principalmente para o mundo de modo geral, a maior fortaleza de uma empresa são as pessoas, são os talentos. A gente sabe que a gente já está tudo brigando aí por talento, né? A gente já tem mais posições hoje em aberto, às vezes com níveis de complexidade, que a gente não consegue, não tem um número tão grande de profissionais. E quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil, o número de pessoas desempregadas são altíssimo que não tem capacitação, né? Se eu penso num tipo de programa para fortalecer essas pessoas, né? Para capacitar essas pessoas, para incluir essas pessoas que às vezes são negras, que têm algum marcador social, e colocar dentro do, né? Tem vulnerabilidade social, enfim. E trazer para dentro da companhia, quer dizer, eu estou tendo uma vantagem competitiva absurda em relação aos meus competidores, enfim, né? Eu estou conseguindo formar aquilo que às vezes a gente nem consegue olhar, né? Então, E aí, Ellen, tem alguma coisa que, assim, eu não sei na empresa de vocês, mas tem algumas áreas, algumas particularidades nas empresas que é muito difícil você conseguir profissionais qualificados no mercado ou com essa expertise, né? A Sonepar, a gente é uma empresa de distribuição, né? Então, o nosso negócio é 100% pessoas, né? São pessoas que compram, pessoas que vendem, pessoas que distribuem, pessoas que fazem a roda girar ali na área de back-office, ou seja, o meu resultado ele está 100% atrelado às pessoas. Então, isso é o nosso maior valor, é o nosso maior capital, né? O nosso maior força, são as pessoas. Então, se a gente não tiver, além de pessoas altamente engajadas, né, pessoas qualificadas, pessoas com potencial de crescimento para garantir a perenidade da empresa, a gente não consegue evoluir, a gente não sai do lugar, né? Então, eu sempre falo, gente, o nosso negócio são as pessoas, né? E uma coisa bacana que vocês dois falaram sobre
não ter os programas ou não ter a bandeira da diversidade só como uma obrigação legal ou como uma questão socialmente, uma política socialmente adequada, quando você também se mostra, ou quando a gente se mostra vulnerável, né? A gente já teve aí na nossa história do trabalho que o chefe tinha que ser o cara que sabia tudo, que fazia tudo, que respondia a tudo, né? Ele não podia mostrar vulnerabilidade porque poderia se sentir menos valorizado, menos capaz. E hoje é totalmente o contrário, né? Hoje a gente consegue ter, ainda eu acho, sinceramente, que a gente ainda está nessa jornada, ainda está evoluindo nisso, mas hoje com muito mais amplitude que no passado, as pessoas conseguem dizer, eu também tenho problema, eu também tenho dúvidas, eu também tenho medos, né? Então, no geral, inclusive as lideranças, conseguem e podem mostrar suas vulnerabilidades no ambiente de trabalho sem ser questionado, sem ser criticado ou julgado, né? Eu até entendo que quando uma liderança consegue mostrar para o seu time que também é um ser humano, acima de tudo, ele é um ser humano também, as pessoas se sentem mais confortáveis de se aproximar dessa liderança e dizer para ele, olha, eu estou com ansiedade, eu não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo focar, enfim, consegue colocar para essa liderança questões pessoais que antes ela falava, imagina se eu falar isso para ele, vai falar que eu estou toda maluco, né? Então, eu acho que a gente assumir que, apesar de toda a nossa qualificação profissional, todo o nosso histórico e tudo que a gente conquistou até hoje, uma coisa a gente sempre foi, a gente é e sempre vai ser, que é um ser humano, uma pessoa igual a qualquer outra, com sentimentos, emoções, medos, fragilidades, né? E com potencial enorme de evolução. Então, isso aproxima as pessoas, faz com que as pessoas se sintam, de fato, iguais, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente forte para que a gente possa ter um ambiente de segurança psicológica, um ambiente de empatia, né? É fácil fazer isso? Né? Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que se a gente não começar a pensar dessa maneira, a gente não vai conseguir, aí a médio prazo, né, com a evolução, a tecnologia, a inovação, a gente não pode perder aquilo que nos faz diferente, né, das máquinas, dos robôs, dos sistemas, que é a capacidade de sentir, a capacidade de se relacionar, a capacidade de acolher o outro. Então, eu acho que esse é uma grande bandeira para a gente levar aí junto com os nossos projetos. Certeza, não? E as duas falaram do tema da importância, né, de ter objetivos, né? Eu não vou falar de cotas, porque de alguma maneira as cotas Aí, né, Esteban, não tem como fugir delas, né? não, mas eu acho, ao menos na Behringer temos discutido muito o tema da cota. Obviamente a cota pela legislação tem que ser cumprida, tá claro, mas a nossa aspiração vai além da cota. E esse ponto eu acho muito, muito importante, né? Porque afinal do dia não estamos indo detrás de um número, todo o contrário, estamos indo detrás de uma ambição de diversidade e de inclusão, sem abrir mão também do desempenho. E eu acho que é importante também falar que a diversidade não é abrir mão do desempenho, do desenvolvimento. Todo tem que demais nisso. todo tem que ir junto, né? E é realmente assim, através de exemplos positivos e concretos, que vamos a conseguir mudar culturas. Não é fácil mudar cultura. A única maneira de mudar cultura é estar disposto a ter essas conversas difíceis. Estar disposto realmente a ir detrás dessa cultura desejada, compreendendo que só vamos a conseguir mudar através de exemplos concretos, positivos, para cada dessas pessoas que tem preconceitos. E todos temos preconceitos. Ninguém pode fugir disso. Todo mundo foi criado com determinados conceitos
que temos mamado dos nossos pais, das nossas sociedades, dos nossos círculos mais íntimos. Então, ninguém fuge dessa situação do preconceito. Agora, as pessoas maduram, as pessoas aprendem todo o tempo. Deixamos de aprender só quando morremos, tá? Exatamente. Então, parte Uhum. desse aprendizado também é com exemplos concretos de como é trabalhar, de como é mostrar vulnerabilidade. E por isso que eu falo, a pandemia deixou um aprendizado muito forte. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha experimentado uma pandemia anterior. Uhum. Não importa se você tinha 40 anos de indústria ou você tinha 2. Todo mundo estava no mesmo patamar, sem saber o que iria acontecer o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Uhum. Então, foi bom. Posicionou todo mundo no mesmo patamar de vulnerabilidade, de colaboração. Ninguém tinha tanta prática na parte digital. Então, aprendimos juntos, Uhum. né? Nem me É. fale. Esteban, eu acho que tem coisas muito legais, né, que você trouxe, que é a questão de ter isso, ter a diversidade e a inclusão como um objetivo e a questão da mudança cultural, né, porque a gente sabe que a gente pode desenhar a melhor estratégia, que ela vai ser engolida no café da manhã pela nossa cultura. Total. E o quanto que a gente vai em relação, né, a esses objetivos. Você até citou a questão da cota PCD. E essa toda empresa tem que cumprir, né? Todo mundo. Mas além disso, né, na Singenta a gente não tem metas pré-definidas por marcadores sociais. Eu entendo que algumas empresas estão nesse momento. E às vezes é super legal porque acelera essa questão da cultura, né? Vai colocando meta, em algum momento isso já vira natural, já vira orgânico. Mas na Singenta, nesse momento, a gente entendeu que seria interessante a gente colocar intencionalidade e medir. Então, eu meço, né, por exemplo, shortlists, as questões que a gente das vagas, enfim, quantos marcadores sociais eu estou apresentando e também quanto que eu tenho dentro do meu quadro de colaboradores, para a gente ir colocando intencionalidade onde precisa da intencionalidade. Né? Porque tem o pró da gente colocar uma meta, que é isso acelerar a questão da cultura, mas às vezes também pode cair em algumas coisas. Daqui a pouco a gente está fazendo o número pelo número e esquece o objetivo, que é, no final, Esse é o pessoas. risco. Esse é o Né? risco. O Tem número os pelo prós número. e os contras, né? E aí vai do que a cultura e o momento de maturidade da companhia consegue absorver também, que faça sentido para aquela companhia, né? Eu posso contribuir com isso. Na Sonepar a gente tem meta. Que É uma legal. coisa que a gente tem há 3 anos, mais ou menos. Então, a gente tem lá o nosso plano estratégico aí para os próximos 5 anos. E há 3 anos a gente começou a trabalhar com algumas metas, né? Uhum. Então, a meta está na estratégia da empresa e globalmente, né? E o que a gente tem como objetivo com isso, né? Basicamente o que você falou. É aceleração cultural. Então, hoje, eu acredito que as metas sempre serviram para acelerar um ponto que a gente precisa, né? Para onde eu preciso caminhar mais rápido e como engajar as pessoas a irem comigo. Mas a meta por si só, ela não é sustentável ao longo do tempo, né? Você tem que ter um propósito por trás disso, você tem que ter ações que sustentem isso, porque senão eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, cumpro minha meta, mas depois eu tiro o time de campo e aí, né? É como você plantar uma flor e bateu a meta, plantou a flor, mas se você não regar, se você não cuidar, essa flor vai morrer. Você então, só trouxe, né, Edna? Você não incluiu isso, de fato essa pessoa exatamente. ali, não foi sustentável, né? Então, eu tenho uma experiência boa, eu acho que é uma experiência positiva que a gente tem, que é ter colocado, a gente não colocou todos os marcadores sociais, a gente começou por gênero, né? Então, a gente tem uma meta de inclusão de mulheres no geral e em posições de liderança. A gente vem trabalhando isso mensalmente com a alta gestão, explicando porque desenvolvendo as mulheres, a gente tem vários programas de desenvolvimento de mulheres para posições de liderança, porque não adianta eu dar uma meta para o executivo e deixar ele sozinho nessa jornada.
Então, tem os programas que desenvolvem essas mulheres, que capacitam essas mulheres para que elas estejam prontas, porque a gente não está criando uma vaga para ela, mas quando a posição aparece, o meu potencial, as mulheres que têm esse potencial, que são high performance, elas estão totalmente qualificadas para assumir essa posição. Então, eu tenho percebido que ao longo dos anos, isso está virando cultura, está virando normal, e que exige até uma solicitação. Quando eu tenho uma posição em cadeira de liderança, os executivos falam, olha, 50% de candidato homem, 50% de candidato mulher. Então, isso já virou uma coisa natural, que eu acredito que daqui 1 ano, 2, isso sai da nossa meta e entra outra coisa. Mas se a gente tem esse propósito e cabe dentro da cultura da empresa, faz muito sentido e ajuda bastante. Que legal. Edna, quanto tempo vocês estão fazendo Que a gente, essa meta com mulheres? a Porque gente você falou que há agora 3 já está anos, quase natural. Ah, 3. 3 Que anos, legal. 3 anos. A gente renova o nosso Impact Plan a cada ano. Então, eu tenho uma meta até 2026 de ter 50% de mulheres no grupo. Hoje eu tenho 47% de mulheres no grupo Sonepar Brasil, né? E tenho quase 20% de mulheres em posições de liderança. Então, assim, percebe-se essa evolução, né? E também a Sonepar, por ter aí a presidente global do conselho, é uma mulher forte, que incentiva, que apoia e que está presente, é uma pessoa presente, né? Então, isso facilita muito. Mas aqui para a gente está dando super certo, a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal, mas eu acredito que, assim, no próxima revisão, a gente já muda, essa meta deixa de fazer parte desse conjunto, porque virou cultura, e a gente coloca alguma outra coisa bacana aí no lugar dela. Que legal. E esse ponto, Edna, eu acho crítico, né? Você falou claro e bem alinhado também com a minha fala bem no começo, né? Não é o fim. O recrutamento afirmativo não é estratégia por si mesmo, é um meio para chegar a um fim. Então, é importante falar que hoje, por exemplo, o último ano, a Behringer realmente avançou muito neste último ano com recrutamento afirmativo para além das vagas de estágio de pessoas com deficiência. A companhia focou realmente em processos seletivos que buscam ampliar mulheres também em posição de liderança e negros negros ou negras, né, em todas as vagas. E realmente temos conseguido aumentar até quase 50% a contratação de profissionais negros, começando a través de companhias especializadas no tema, para logo depois também pegar know-how interno e poder realmente continuar isso internamente. E como você bem falou, né, à medida que vamos avançando e que vamos incorporando essa prática dentro da cultura da companhia, começa a mudar as realidades em cada das unidades de negócio da companhia e mesmo dentro da RH, porque já você tem acesso a essa audiência de maneira diferenciada. As pessoas também estão avaliando as companhias. E se alguém entra e chega a uma companhia onde não tem nenhum tipo de inclusão, vai sair tão rápido como entrou. Exatamente. Então, a sustentabilidade dessas ações, e às vezes, quando falamos de cotas, desafortunadamente, pelo histórico, perdemos credibilidade. Por isso, para mim, é importante falar de ambições. Afinal do dia, continua sendo uma meta, afinal do dia, continua sendo uma medição que a companhia tem, mas tem que ver com as ambições próprias da companhia, dessa cultura intencional, né? Exatamente. E a importância, né, Edna, até da representatividade. Você trouxe que a diretora, ela é mulher, né? Então ela também vai olhar isso de uma maneira diferente. O quanto que é importante em cargos de liderança a gente ter representatividade, né? É isso aí, gente. Bom, super, super interessante. Realmente eu quero agradecer a vocês
bom, a toda a audiência que está aí Uhum. nos dando um tempo da sua agenda para falar destes temas tão importantes, né? Bom, permitir também que um argentino prévio à Copa do Mundo esteja palestrando um tema tão importante, sempre legal. Legal. Así que muito Bom, Legal. E obrigado. aí, obrigada. reforçando aí, né, que a gente está apoiando aí a Casa Hope, né, uma instituição extremamente importante para nós, e quem puder apoiar, com certeza é uma boa causa, que vai fazer bem para toda a nossa sociedade. Aí tem o QR Code, né, Edna? Uhum. Tem aqui o QR Code aqui na tela, vocês podem ter todas as informações a respeito aí, sobre o projeto, sobre como ajudar, sobre como apoiar. Super obrigada, Pessoal, gente. muito obrigada, Muito um abraço legal. enorme a todos. Muito obrigado. Tchau, Bom tchau. feriado para todo mundo. Tchau, Para tchau. todo mundo. Tchau, tchau.